Boa tarde. Esse vídeo ele é um vídeo para auxiliar na utilização do Guia para Parceiros da Ecole Energia Solar, que é uma planilha de Excel, uma tabela de Excel, na qual vai auxiliar em alguns pontos. Nós vamos fazer um dimensionamento, vamos fazer uma simulação de um dimensionamento, determinar a estrutura, analisar payback e alguns pontos mais. Beleza? Vamos começar. Potência do sistema com microinversor. Sabemos que aí o sistema com microinversor apresenta uma eficiência superior aos sistemas tradicionais de mercado, e essa planilha que já está adequada para essa situação. Então a primeira variável que a gente deve preencher é o preço do quilowatt-hora. Então aqui a gente pode colocar um valor de 0,65 centavos como exemplo. A alimentação que esse cliente tem, pois de acordo com ela, o mínimo que ele deve pagar de energia varia. Então aqui um bifásico 50, um monofásico 30 e um trifásico 100 kWh/mês, que é o mínimo. Vamos considerar um caso bifásico como exemplo. A tensão entre fase e neutro, vou considerar 127. Um consumo total médio aqui de 480 kWh/mês. A radiação, aqui a gente tem diversas fontes que a gente pode utilizar, Suera, Cresesb, temos também o Global Solar Atlas. Cabe analisar qual é a melhor e determinar a radiação que vai ser escolhida para fazer o dimensionamento. Nesse caso aqui vou pôr uma radiação de 5.2. E a potência dos painéis que vão ser utilizados. Vou considerar aqui painéis de 320 watts. Então, a quantidade ideal de painéis e a potência ideal são dadas, como são calculadas pelo programa. Cabe fazer a adequação de acordo com a quantidade real de painéis. Nesse caso aqui 9.66 painéis não é possível, então aproximamos aqui para 10 painéis e temos uma potência aí real de 3.2 kW pico. Um cliente, se ele for um cliente de alta tensão, basta trocar aqui a opção para sim e aí preencher aqui com o consumo médio no ponta, o consumo médio no fora ponta, a demanda contratada. É muito importante a demanda contratada porque a potência do sistema ela não pode ser superior a essa demanda contratada. O valor do TE da tarifa de energia no ponta, o valor do TE que é a tarifa de energia no fora ponta. Isso aqui é bem importante salientar que tem que ser o TE, não pode ser a soma do TE mais o TUSD, né, que é a tarifa de utilização. Pois é esse que importa para a gente estar fazendo aqui o fator de ajuste, que é o quanto que esse cliente vai ter que gerar mais no fora ponta, que é o período aí que ele tem disponível para geração, para poder compensar no ponta, sempre respeitando novamente a demanda contratada. A potência do teu sistema ela não pode ser maior que a demanda contratada. Tá? Vamos considerar um cliente então tipo A, que é a maioria dos clientes que os sistemas hoje fotovoltaicos atuam aqui no Brasil, que é um cliente tipo B, ou seja, o cliente de baixa tensão. Então, nesse caso aqui, para 10 painéis, o teu sistema vai ter uma geração de 445,3 kWh/mês e a economia mensal estimada no primeiro ano é de 289,44 centavos. Tá? Nesse caso, a gente pode considerar uma perca aqui em porcentagem por azimuth, angulação ou sombreamento. Nesse caso vamos considerar 5%. Então esse cliente aí tem 5% de perda somando azimuth, sombreamento e angulação. Isso daí feito um estudo prévio. E determinamos então, como vocês podem ver, já mudou a economia estimada mensal no primeiro ano e a geração do sistema também. Então aqui a gente determina então a potência do sistema que a gente vai utilizar para esse cliente. Certo? A geração ideal para esse cliente era de 430, a gente já tem uma geração de 423, isso em média, certo? Bom, agora determinando a estrutura. Nesse caso, a utilização eram 10 painéis, vamos considerar que a gente está utilizando o YC500 da AP Systems, que é uma solução que a Ecore trabalha, 5. E a orientação desses painéis vamos considerar retrato, sempre que possível eu indico trabalhar com retrato, pois a estrutura acaba sendo mais atrativa aí financeiramente. A questão de linhas e colunas é sempre interessante para o bom funcionamento do programa trabalhar
com colunas em número par, isso porque o trilho que a gente trabalha tem 2 metros, né, 2 metros e 1, e ele atende, cada 2 trilhos a gente consegue colocar 2 painéis. Se for uma coluna com número ímpar, nada impede na prática a gente fazer isso, só que o trilho vai ter que ser cerrado, vai ter que ser feita alguma adaptação para poder estar fazendo isso. Então, aqui eu indico, né, como é uma estimativa de estrutura, né, é uma prévia, claro que vai ajudar muito, mas eu indico trabalhar sempre com colunas par, se possível. Se não, fazer as adequações aqui de acordo com o que foi, de acordo com a realidade do cliente. Vamos considerar então uma linha, nesse caso aqui, de 6 painéis e vamos considerar um segundo arranjo, sim, um segundo arranjo, com orientação também em retrato, com uma linha de 4 painéis, totalizando os 10 painéis arranjados no telhado do seu cliente, com uma linha de 6 e uma linha de 4. Aqui ele já te dá a quantidade de trilhos, parafusos estruturais, parafusos finais utilizados, parafusos intermediários, junções de trilho e parafusos cabeça de martelo, que são 2 para cada microinversor para a gente poder fazer a fixação de uma maneira competente, certo? Esse dimensionamento ele é feito para as estruturas que a Ecore trabalha, está relacionado às soluções que a Ecore traz aí de estrutura, certo? Isso daqui para uma estrutura em alumínio, tá? Aqui uma tabela de dicas. A primeira dica aqui que tem nesse quadro aqui é a definição do microinversor mais indicado, ou o YC500-127, ou o YC500-220, ou o YC1000. O YC1000 ele é um equipamento trifásico, então ele só cabe em redes trifásicas, onde por enquanto a gente só tem ele no modelo fase neutro 127 e fase-fase 220. O modelo 220 fase-fase e 380, o modelo 220 fase neutro e 380 fase-fase, a gente ainda não tem esse produto para comercialização. Então, sempre que for um 127 monofásico, o único equipamento que cabe é o YC500 127. Sempre que for um monofásico, um bifásico e um trifásico 220 fase neutro, o equipamento que cabe é o YC500 220. Certo? O YC1000 ele é um equipamento que ele só vai caber então no 127 220 trifásico, e nesse caso aqui em especial, nesses dois casos, que é o caso do 127 fase neutra, 220 fase-fase, bifásico e trifásico, é possível, além de utilizar o YC500 127 e nesse caso o trifásico YC1000, também utilizar o YC500 220. Aí a gente vai fazer uma ligação fase-fase-terra em vez de uma ligação fase-neutro-terra. Certo? Isso vai impactar diretamente na segunda tabela aqui de dicas, que é a definição do disjuntor. Quando a gente for fazer essa ligação fase-fase-terra e utilizando o YC500 220 num local de instalação de fase neutra 127, o disjuntor utilizado vai ser um bipolar por estarmos utilizando duas fases. Nos demais casos, quando for o YC500 127 numa instalação fase neutra 127, o disjuntor é monopolar. O YC500 220 numa instalação fase neutra 220, o disjuntor também é monopolar. Sempre que a gente trabalhar com YC1000, o disjuntor vai ser um disjuntor tripolar. Aqui essa tabela é uma estimativa de perdas por desvio azimuth, ou seja, considerando uma inclinação ideal dos módulos fotovoltaicos para cada latitude. Como que ela funciona? A gente primeiro encontra a latitude do local de instalação, vou pegar como exemplo 20 graus aqui de latitude. No telhado oeste você teria uma perda de 9%, no noroeste 2%, no norte 0, você não teria perca. Pode ver que sempre no norte é o ideal, a gente não tem perca. Num telhado aqui nordeste 4% e num telhado leste 10% de perca. Tá? Aqui, isso daqui impacta diretamente nesse valor aqui que a gente coloca no azimuth. Ainda temos que analisar a questão de sombreamento e angulação para ter um dimensionamento de uma maneira mais fiel à realidade aí do teu cliente. Certo? Agora passando aqui da tabela de dicas, vamos para a tabela de payback. Tá? É um payback simples, sem contemplar aumento da tarifa de energia e outras variáveis aí que possam impactar no valor do quilowatt-hora. O cálculo de payback ele é válido apenas para essa tecnologia de microinversores, tá? Devido à perda de eficiência ser menor com o passar do tempo e, além do mais, não ter a troca do inversor, do microinversor no caso, né? Porque o nosso equipamento ele acompanha a durabilidade do sistema. Quando você estiver fazendo um dimensionamento aí com um sistema de inversor de parede,
tem que levar em conta que ele não vai, a maioria dos produtos de mercado, eles não acompanham a durabilidade do sistema como um todo. O microinversor, ele é um equipamento que tem uma expectativa de vida aí superior a 30 anos, acompanhando assim a durabilidade do restante dos materiais que são instalados no sistema fotovoltaico, tá? Então, o custo total, aqui é o que você vai colocar, o custo já com o custo de instalação, de engenharia, ou seja, o custo final. Vou aqui colocar como exemplo um custo de 17 mil para o cliente final, 17.500. Então aqui a gente já tem a economia média no primeiro ano. Como vocês podem ver, essa economia vai caindo com o passar dos anos. Tá? Isso devido à perca de eficiência que a gente tem nos painéis. Isso é comum a qualquer sistema fotovoltaico. Então você vai tendo uma perca aqui de geração e logo impacta numa perca de economia. E aqui temos a economia acumulada. Como pode ver aqui, no sexto ano, a economia já foi de 18.901,14 centavos, já superando o custo total de instalação do sistema aí fotovoltaico. A geração média mensal em quilowatt-horas desse teu sistema está aqui, tá? Esse aqui é do primeiro ano. O valor do quilowatt-hora também médio também está aqui, tudo puxado ali da primeira tabela. E a economia mensal também está aqui do primeiro ano, certo? Com base nessa planilha, a gente gera esses dois gráficos. Esse primeiro gráfico, onde vocês podem ver aqui o ponto onde tem o cruzamento, é justamente o ponto onde a economia, que é aqui a linha em verde, ela supera o custo de instalação. Essas barrinhas aqui em amarelo, elas estão pequenas, né? Está difícil a visualização, por isso que eu fiz esse segundo gráfico. O que ela mostra? Ela mostra numa escala mais apropriada aquela questão que a economia que você vai tendo com o passar dos anos, ela tende a diminuir devido aí à perca de geração que a gente tem dos modos, né? Isso para o microinversor, o microinversor que a Ecore trabalha, no caso os microinversores da P-Systems, tá? Isso também é comum a todos os sistemas que tem um MPPT por painel, que é onde a gente tem o controle individual por painel. Ela não é tão acentuada quanto nos sistemas tradicionais, porque a perca de cada painel vai ficar só relacionada a esse painel. Não vai ser o painel que mais se desgasta que vai impactar no sistema como um todo. Então eu saliento que esse dimensionamento, até a parte aqui do payback, conforme vocês podem ver aqui nessa segunda observação, é apenas para os microinversores e os microinversores da P-Systems, que é o que a gente tem, que é o que a Ecore tem ampla experiência e amplo conhecimento, que a gente pode afirmar que eles trabalham dessa maneira, certo? Bom, seria isso que eu tinha para apresentar para vocês. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, não só eu, como todo o pessoal da Ecore que está à disposição para poder sanar e melhor atender o cliente final aí. Tudo bem? Qualquer dúvida, fico à disposição. Muito obrigado e é isso.